Fala galera, beleza? Vamos lá para a gente falar um pouquinho mais a respeito do Grêmio. As notícias do Grêmio estão bombando, estão fervendo, porque tem muita situação e eu quero falar exatamente sobre Walter Kahneman e Fernando Henrique, porque eu consegui descobrir algumas coisas nos bastidores e eu quero trazer isso para vocês agora. Tem alguns detalhes que a galera não consegue acreditar, mas ela faz parte sim do trabalho do que vem sendo feito nos bastidores do Grêmio. Vem junto comigo, tá? Mas antes de mais nada, aí dá aquele like, se inscreve no canal para quem não é inscrito aqui e aproveita aqui, ó, BetSul, a maior casa de apostas, apostas, né? Casa de apostas para quem quiser ganhar uma graninha extra. A BetSul, o link vai estar aqui na descrição com o código promocional. Aqui é Grêmio. Vem junto comigo, usa o código promocional, se inscreva, faça o depósito, ganhe 200%. Aqui é Grêmio 200% de bônus do seu primeiro depósito. Vamos lá, porque é o seguinte, tá fervendo, tá borbulhando. Vem junto comigo, porque ficou feio a pegada para a direção do Grêmio e projetando aquela questão política, bastidor, porque tá tudo espera a questão exatamente de Walter Kahneman. O Grêmio não acredita que poderia contar com Walter Kahneman para 2023, porque o Grêmio não sabe se vai subir. Então, deixando o argentino para renovar depois. Eu falo o argentino, mas não com teor de vocês podem pensar, e sim porque é o argentino, ele é o argentino do Grêmio, precisa renovar com o Grêmio, mas a diretoria do Grêmio resolveu fazer um pouco de braço, uma queda de braço, em que não pode renovar neste momento, por esperar as eleições, pelo simples fato deles não poderem comprometer as finanças da temporada 2023. Para mim, isso é uma balela. A partir daí, eu fui atrás de informações sobre esses detalhes. E aí, eu deparei com o meu colega Diego Torbes, fez uma postagem no seu Twitter falando dando uma informação de bastidor, que eu também tenho essa informação em detalhe, eu tenho até áudio de dirigente do Grêmio falando exatamente sobre isso. É uma pena que eu não posso falar o nome do dirigente e também não posso colocar o áudio neste momento. Mas as palavras são exatamente muito claras e parecidas com o que o Diego colocou, e eu repliquei, ó, daqui do meu Twitter, tá? Eu repliquei confirmando exatamente essa mesma informação. Eu gostaria de colocar o áudio, chega a me coçar para poder fazer isso. Conselho Administrativo para baixo, e não são todos os vice-presidentes acreditam que Kahneman e Jeromel são um alto custo desnecessário para o clube. E eles veem os dois jogadores como lideranças negativas. Eu recebi mais ou menos isso em áudio, né? E ainda disse assim: por favor, não façam lacração, mas é isso que está acontecendo. Mas a ideia de não fazer lacração é por conta de agredir, de apertar, né? De debater, de colocar contra a diretoria do Grêmio por esse tipo de situação. Então, é mais ou menos isso que foi pedido, por conta do grande ídolo, né? Um dos maiores jogadores, os maiores zagueiros que o Grêmio teve em todos os tempos, faz parte sim daquele rol de zagueiros que não devem nunca sair. Ele precisa ter uma estátua lá do lado do Renato, se fosse o caso, de tanto que ele se entrega dentro do time, dentro do Grêmio, o que ele faz tudo pelo clube. Mas eles acham que é uma liderança negativa por tudo que ele representa. Se for pelo alto salário, não interessa se vai estar na Série A ou na Série B ano que vem. Não pode perder um cara desse. E quando que tu vai conseguir repor um cara desse nível, ou mais próximo desse nível? Próximo desse nível. Porque o Bruno Alves, que com todo o respeito ao Bruno Alves, ele ainda não amarra a chuteira do Walter Kahneman, por mais que ele seja reserva e também tenha 31 anos, ele não consegue amarrar a chuteira. E aí, partindo desses detalhes assim de bastidores por um ano que se diz praticamente uma troca de presidentes e tal, né? Eu não quero entrar nada política, mas é o que está fortalecendo esses bastidores
exatamente falando sobre quem contratou, quem não contratou, quem são os jogadores que vieram, quem lançou tal, qual foi o presidente, qual foi o vice-presidente, quem era o diretor. Tudo isso está sendo debatido internamente. E aí eu volto para falar sobre Fernando Henrique. E eu vou deixar o vídeo aqui no final, desse aqui, vai tá por aqui. Vai estar por aqui. Fernando Henrique, que foi emprestado para o Cruzeiro, e o Grêmio ainda está tentando encaixar uma cláusula em que solicitaria o retorno dele imediatamente, caso necessitasse dos serviços dele novamente. E, ao mesmo tempo, colocar uma outra cláusula que, se o Grêmio receber uma proposta, né, para vender ele em meio ao tempo que ele esteja treinando, jogando ou treinando pelo Cruzeiro, teria que vender automaticamente. Lógico, né? Provavelmente vai ter ali uma cláusula de vitrine para o Cruzeiro e tal, naquela questão contratual, mas é isso que está sendo colocado, ainda não foi definido. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não tinha sido definido. Portanto, o Fernando Henrique é mais uma informação que a gente traz da venda, mas o bastidor dele, o bastidor da saída do Fernando Henrique, é exatamente porque ele é da turma dos jogadores formados no clube que não conseguiram ter vencer, vamos dizer assim, ter um título expressivo, mas eles estiveram nas categorias de base. E aí essa diretoria, que com o próprio presidente Romildo Bolzan resolveu colocar esse departamento de futebol nas últimas 14 rodadas da Série A de 2021, determinou, porque foram eles que determinaram que esses jogadores não deram certo. Todos eles. Porque se tu fizer uma pesquisa falando a respeito das categorias de base do Grêmio de 2020, 2021, os jogadores que subiram, principalmente com o Renato, e que não conseguiram ter um título expressivo, mas foram uma final de Copa do Brasil em 2020, que jogou em março de 2021, ninguém lembra disso, né? Porque quando se perde, ninguém lembra. Mas quando é rebaixado, é marcado. E aí a diretoria e os jogadores da base, ninguém serve. Ninguém presta, ninguém serve, ninguém ajuda. Não são todos que vão dar certo, mas não é essa a função. O detalhe é que vocês acabam contratando jogadores muito caros para as posições onde tu tem as revelações. E o Grêmio sempre teve bons volantes, né, nos últimos anos, bons zagueiros e bons extremas, tanto pela direita quanto pela esquerda. Aí, de vez em quando, surge um lateral direito, surge um lateral esquerdo, surgiu agora uma safra de goleiros, mas para essa diretoria que o presidente Romildo Bolzan acabou escolhendo, e é por isso que ele vai pagar agora, na sua eleição, por esse fator de ter sido rebaixado com este departamento de futebol, ele ter apoiado os cascudos e não os jovens, os jogadores das categorias de base do Grêmio. E aí agora o Fernando Henrique está indo para o Cruzeiro e o Grêmio tenta colocar uma cláusula que, se tiver possibilidade de antecipar, trazer ele por solicitar o retorno dele com emergência, e ao mesmo tempo, se tiver uma proposta do exterior para poder vender ele, o Grêmio vai fazer esse encaixe. É isso que está sendo trabalhado agora, é isso que o Grêmio está buscando para acertar com o Cruzeiro, colocando uma cláusula de vitrine para o caso do Fernando Henrique seja vendido. Mas está aqui os bastidores, principalmente desses dois jogadores, esses dois atletas. Cabe à diretoria estar julgando o seu ativo. Ela está julgando o seu patrimônio. Ela está dizendo que não serve. O Kahneman é um patrimônio do Grêmio. O que esse cara já fez pelo Grêmio e tu não vai renovar, não interessa quanto ele ganha. Ele tem mais 4 anos, no mínimo, em alto nível no Brasil. Precisa renovar com esse cara. E o Fernando Henrique, eu não falo mais nada sobre categoria de base, porque é uma queimação total. E o próximo vídeo que eu trouxer é exatamente sobre mais um jogador que está saindo, porque precisa sair para poder chegar. Ou seja, o Grêmio primeiro trouxe e agora faz um leilão de queima de jogador. Para quem chegou até aqui, dá aquela moral para mim aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, né? Se inscreve, ativa as notificações, aperta o sininho. Comenta aqui o que vocês acham de toda essa bagunça que está acontecendo no Grêmio. E não esquece, né? BetSul,
casa de apostas. O link está aqui na descrição com o código aqui é Grêmio 200 para vocês ganharem 200% no seu primeiro depósito. Vem junto comigo e volto daqui a pouco, que é Grêmio.